Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 31º domingo do tempo comum, a partir do evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós esta liturgia, esta palavra que trata a respeito da síntese da lei, da síntese dos mandamentos. Nós sabemos muito bem que no período de Jesus, ali, os fariseus contavam ali 613 pontos da lei a serem seguidos. E, é claro, dificilmente alguém vai conseguir decorar esses 613 pontos da lei. Então, uma das grandes discussões que existiam era o que resumiria a lei? O que seria o grande princípio ou o maior ponto de toda a lei, ou maior de todos os mandamentos? Essa era a grande discussão que se tinha naquele período. E foi aí que envolveram também o próprio Jesus. Veja, para entender melhor esta questão, é preciso destacar aqui, e eu quero de uma maneira especial destacar aqui 3 pontos importantes da liturgia de hoje. O primeiro ponto está no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, primeira leitura de hoje, ela tem 2 pontos, 2 pedaços, de textos ali que quero destacar. O primeiro deles é justamente a parte da introdução, antes de entrar na parte principal. E nessa introdução, o autor sagrado vai falar a respeito do temor de Deus. Temor de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos desenvolver em nós esse temor de Deus, esse temor do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Mas não entenda temor como medo. Entenda temor, que é dom do Espírito Santo, como respeito diante da grandeza, da infinitude de Deus. Diante de Deus, diante desta grandeza, diante desta beleza, diante daquilo que Deus me propõe, daquilo que Deus realiza em nós, eu o reverencio, eu o respeito, eu o honro. E por isso eu confio nele, eu me entrego a ele e acolho a sua proposta. O temor de Deus é justamente esta realidade, a realidade do respeito que nós temos por ele. Esse é um ponto inicial, primordial na nossa vida espiritual. Mas entenda que é um respeito não de alguém que está longe, mas de alguém que é próximo de Deus, de alguém que é íntimo. Respeito de filho, respeito de filha. Quando nós olhamos para Jesus, e ele sempre é a nossa referência, nós percebemos. Jesus nos ensina a chamar ele de Abba Pai, papaizinho querido. Mas obedecia a esse pai, amava esse pai, fazia tudo por ele. Esse respeito, essa relação de proximidade, respeito, de devoção, digamos assim,
que nós precisamos ter para com Deus. Então esse é o primeiro ponto importante, o temor do Senhor. Depois, na segunda parte do livro de Deuteronômio, dessa passagem que escutamos hoje, nós temos o famoso Shema Israel. Shema Israel é considerado um dos pontos centrais da lei. Shema Israel, escuta Israel, é o início desta passagem tão conhecida por todos nós. Escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. É o único Senhor. Ele precisa ser o único Senhor de nossas vidas. Se eu perguntar para você, dizer qual é o seu Deus ou quais são os seus deuses, você vai dizer, não, eu só tenho um Deus, um único Deus. Na teoria, isso é muito fácil. Nós dizemos a todos, sou católico, então tenho apenas um único Deus. Mas na prática, infelizmente, não é isso que nós vivenciamos. Porque quando nós, por exemplo, acolhemos as propostas de grupos, de movimentos, que vêm nos falar de paz, de tranquilidade, de prosperidade, mas que são propostas contrárias ao Evangelho, ou quando alguma personalidade que nós gostamos, admiramos, seja aí um artista, seja um político, seja um esportista, o que quer que seja, e começa a falar, a afirmar algumas coisas, mas que são contrárias à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, significa que nós estamos dando mais peso para estas pessoas do que para o próprio Deus. Ou seja, estamos colocando no lugar de Deus um ídolo, construindo bezerros de ouro. Quando nós escutamos as opiniões, seja na TV, ou lemos pela internet, ou escutamos nos vídeos, que são contrários à doutrina da igreja, à Sagrada Escritura, o que é que nós estamos fazendo senão dando maior espaço no nosso interior para uma outra opinião do que a do próprio Deus, do que a verdade do próprio Deus? Isso é idolatria. Entende? E aqui nós precisamos aprender a dar a Deus o lugar que lhe é devido, no centro da nossa vida. É muito interessante perceber um costume religioso dos judeus, esse Shema Israel, que é muito central na vida deles e precisa ser central também em nossa vida. Eles rezam 2 vezes ao dia, quando inicia o dia e quando termina o dia. Eles fazem questão de rezar o Shema Israel. Escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então, existe essa centralidade. Por que eles rezam 2 vezes? Porque eles querem cada vez mais estar firme, impresso no seu coração esta verdade. Muitos ainda dizem assim que as primeiras palavras que as crianças, que os bebês vão escutar é o Shema Israel, porque isso precisa desde o início de sua vida ser central em suas vidas. Então, nós precisamos fazer isso também centro das nossas vidas. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso faz parte do temor de Deus. E o terceiro ponto, que é o próximo passo na vida espiritual, se o primeiro passo é o temer a Deus, ou seja, o respeitar, o reverenciar, reconhecer quem Ele é, o segundo passo é amar a Deus. Então, como o próprio Evangelho vai nos trazer, tanto o Shema Israel, primeira leitura, quanto o Evangelho vai nos trazer. E é interessante porque nós amamos a Deus como resposta. Deus nos ama por primeiro, Ele toma a iniciativa. Deus é amor, portanto Deus é a fonte do amor. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, que nisto consiste o amor. Não fomos nós que o amamos por primeiro, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho amado para nos salvar.
Portanto, a iniciativa é dele. Ele que pensou em nós, ele que nos criou, ele que nos mantém na existência, ele que cuida de nós, ele que deu o seu próprio Filho para nos salvar, ele que faz tudo, aquilo para o nosso bem, por amor a nós. Ele criou um projeto de salvação, de felicidade e felicidade eterna por amor a nós. Por isso nós também somos chamados a amá-lo. E amá-lo como? A Sagrada Escritura vai nos dizer: amá-lo de todo o coração. E coração, nós precisamos entender, eu sempre gosto de repetir isso, coração não é apenas um órgão do nosso corpo humano, mas o coração na Bíblia é o mais profundo do ser humano. Ali, aonde é a sede das nossas decisões, ali a sede da nossa vontade, ali a sede dos nossos pensamentos. Quando nós o amamos de todo o coração, ou seja, quando nós procuramos preenchê-lo, preencher o coração com Deus, amando, buscando viver essa realidade, os nossos pensamentos, as nossas decisões, a nossa vontade vai automaticamente passar pelo nosso coração e, portanto, passar pelo próprio Deus, pelo filtro divino, para que tudo esteja de acordo com a sua vontade. Quando nós preenchemos o nosso coração de Deus, não há espaço para ídolos. Nós continuamos amando a quem nós precisamos amar, nossos familiares, tantas e tantas pessoas, mas sempre a partir de Deus. Então, amar de todo o coração, de toda a alma. A alma significa vida. Portanto, amar ao ponto de querer dar a vida por amor a esse Deus. De todo o entendimento. Porque este amor não é apenas um impulso, não é apenas um sentimento, mas o amor passa também pelo conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu sei quem é este Deus, quanto mais eu entendo o que Ele sente por mim, o que Ele faz por mim, eu o amo. Eu quero amá-lo, eu me sinto grato e eu quero retribuir essa realidade. Então, de todo o entendimento. Com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças, no sentido judaico, tem esse sentido de com tudo aquilo que temos. Portanto, não apenas a força física, mas os nossos bens, as nossas capacidades, nossa família, tudo eu coloco à disposição de Deus, por amor. É assim que eu amo a Deus. Tudo que é meu, não é meu de fato, é dele, pertence a ele. Então, essa é a grande realidade. Então, Deus nos chama a viver isso. E ainda mais, em João, no capítulo 14, versículo 23, está escrito: quem me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, se eu amo a Deus, eu guardo a sua palavra, eu guardo a sua lei. E qual é o resumo da lei? Amar a Deus e amar ao próximo. O próprio Jesus nos ensina isso, sintetiza toda a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, não tem como escapar. Se eu quero viver uma experiência autêntica, verdadeira com Deus, essa experiência me leva a amar o meu irmão. Por mais difícil que seja, mas me leva a amar o meu irmão. Se eu quero apenas viver uma experiência somente com Deus, essa experiência nunca vai ser autêntica e tão verdadeira. Vai ser uma experiência desequilibrada. Porque Jesus nos ensina que para fazer a vontade de Deus, nós não ficamos presos em nós mesmos. Jesus ficou 40 dias no deserto, só, com Deus. O resto do tempo ele passou com as pessoas, amando-as, dando o melhor de si, até a própria vida. É Ele que nos ensina. É a segunda leitura da carta aos Hebreus, que fala tanto a respeito dessa questão do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote que tem um sacrifício perfeito, que é dar a sua própria vida. Amar até doar a sua vida. Esse é o caminho que precisamos fazer. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência da intimidade com Deus. Eu encerro com uma frase de São João da Cruz, que precisamos meditar e trazer sempre em nosso coração em todas as situações. São João da Cruz dizia que no entardecer da vida seremos julgados pelo amor.
Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.